Eu sou a professora Renata Caciquinho e estarei hoje tratando com vocês no módulo Como advogar na Justiça do Trabalho, como advogar perante aí o direito do trabalho, como é que a gente vai processar isso. Vamos relembrar que aqui na Escola Superior Universitária, ESIO, nós temos um compromisso com você. Qual é o compromisso? Olha para mim, um compromisso de pegar na sua mão, um compromisso de caminhar do seu lado, de te ensinar a fazer aquilo que nós estamos estudando na prática, para a sua advocacia funcionar. Não é uma teoria que você olha para ela e fala, ah, tá, então, como que eu faço isso? Né? Porque é muito isso a sensação que os nossos alunos nos confessam ter, que às vezes estudam e não sabem como colocar em prática aquele determinado assunto, certo? Então, a nossa proposta é que você saia daqui fazendo, que você saia daqui praticando, que você saia daqui vendo com outros olhos aquilo que acontece na prática, porque você já sabe fazer, certo? E por isso vai poder opinar pelas situações práticas que passam aí na sua vida profissional. Bom, qual é a nossa proposta hoje? A nossa proposta hoje é uma proposta muito interessante, que gera muitas dúvidas. É a proposta de construir com vocês um passo a passo de orientação para a audiência trabalhista, um passo a passo de orientação das partes, um passo a passo de orientação das testemunhas e um passo a passo de preparação do próprio profissional advogado. O que é que ele tem que fazer? Bom, gente, a primeira coisa que você tem que saber é que o profissional não vai na sorte, na fé para a audiência, né? Ele vai ter que estudar o processo. Pelo amor de Deus, não façam isso. Não falar, tem uma audiência amanhã sobre o que é. Amanhã eu vejo. Faltando 5 minutos para a audiência, eu dou uma olhada, né? Nossa, não façam isso. Certa vez, eu trabalhei num escritório grande, que eu não vou dizer o nome, óbvio, mas era um escritório de massa, e lá, o que é escritório de massa, professora? Eu entendi. É um escritório que trabalha com grandes volumes. Ele está preocupado em atender o máximo de processos possíveis, mas não está tão preocupado assim com a qualidade. E eu trabalhava na área trabalhista, que era uma área bem organizada, mas era do lado da área consumerista. Jesus. Gente, eu vou contar para vocês entenderem por que é que eu estou fazendo essa observação. E aí, lá, eles separavam assim. Nós tínhamos advogados e estagiários peticionando dentro do escritório, lá na área consumerista, e nós tínhamos advogados pautistas, porque lá nem era a comarca que eu moro hoje, era em outra comarca. Lá naquela determinada comarca, todos os juizados ficavam reunidos num único prédio. Tinha um prédio específico na cidade para os juizados. E lá corria a maior parte dos processos consumeristas. E aí, ficavam alguns advogados lá no juizado sempre, eles nem passavam pelo escritório, eles iam de casa trabalhar direto para o juizado e do juizado eles iam para casa. Como que funcionava isso? Um estagiário levava para eles de manhã todas as pastas das audiências do dia. E, gente, eles só faziam audiência. Só. A gente chamava esses advogados de advogados pautistas. Eles só faziam audiência. Aí você pode pensar assim, nossa, que bacana, mas é uma super experiência. A pessoa só faz audiência, ela vai aprender muito sobre audiência. Se ela conhecer o processo, né? Porque o que acontecia? Às vezes, e aí eles relatando, né? Deus me livre, isso não acontecia no meu setor, mas eu ficava horrorizado, tanto que eu saí de lá logo. Às vezes, era uma contestação de um problema de telefonia, e foi protocolada uma contestação de um problema de televisão. E o advogado pautista não sabia nem se era televisão, nem se era telefonia, porque ele não conhecia o processo. Ele chegava lá na audiência e, gente, passava muito carão, muita vergonha, porque o juiz falava assim, então, doutor, mas como assim o processo é de telefonia e o senhor contestou televisão? Não faz o menor sentido. Ele tinha o quê para falar? Nada. Não, então, vamos fazer um acordo, cri. Não dá, né, gente? Então, assim, o profissional tem que conhecer o processo. Se ele não estudar, se ele não conhecer o processo, não vai resolver, não vai adiantar, tá bom? É muito importante que você tenha essa consciência. Vou compartilhar um material aqui para vocês, para a gente poder
começar a falar de uma forma mais nítida para você enxergar aquela conversa que nós vamos ter aqui, nós dois, bem de pertinho, para eu pegar na sua mão e para eu te ajudar a caminhar daqui em diante. Lembrando que lá na Escola Superior Universitária, nós temos os mais qualificados professores do país, certo? Modéstia à parte, temos mesmo muitos colegas aí, muito renomados e muito famosos, inclusive celebridades, né, da docência, para atender vocês, mas com essa proposta diferente, que é uma proposta que praticamente não se vê em lugar nenhum, a proposta de ensinar na prática, de te trazer para pertinho da gente dizer é assim e não assim. É dessa forma e não dessa forma, de te mostrar um modelo básico de cada situação. Ah, a professora vai fazer para mim? Lógico que não, né, gente? Oi. Não. Mas é um ponto de partida, para você não ficar com aquele coração assim de, meu Deus, por onde começa uma quesitação? Não faço a menor ideia, né? Meu Deus, por onde começa uma procuração? Inclusive, nós já fizemos uma aula sobre isso, como que um modelo de procuração, o que tem ali de essencial, né? Inclusive, falando lá sobre a justiça gratuita, nós já falamos sobre isso. Pessoal, vamos lá? Vamos compartilhar aqui o nosso material. Então, a nossa proposta de hoje é essa, é como advogar no direito do trabalho através de um passo a passo de preparação para audiência, tanto para advogados, quanto para partes, quanto para testemunhas. Essa é a nossa ideia de hoje, é isso que nós queremos que você aprenda e sinta segurança para caminhar. Professor, eu assisti essas aulas, que ainda não estou seguro, meu coração está doendo, ainda estou sem saber o que eu faço, ainda tremo quando chega lá perto da audiência, fico querendo vomitar, passar mal, né? Como que faz? Gente, é a experiência. Tudo que você faz repetidamente, você fica bom. Então, a gente vai te dar aqui, pegar na sua mão, para te dar um ponto de partida, mas você vai precisar praticar. Porque se você não praticar, não vai ter jeito, você não vai ficar bom nisso. Mas você não vai praticar cru, sem ter nenhuma informação. Você vai praticar preparado, porque nós vamos te encaminhar preparado para a sua vida profissional, ok? Então, conforme eu já disse, meu nome, Renata Casquinho, professora aqui da casa, da Escola Superior Universitária. Os meus contatos estão lá no último slide do nosso material, que vai estar disponível aqui para vocês, aqui por perto da nossa telinha. E fiquem à vontade para me seguir lá nas redes sociais, para a gente bater um papo, para me chamar no direct, para me mandar um e-mail. Vai ser um grande prazer interagir com vocês, ok? Vamos lá. Primeira coisa que é muito importante tratar. Onde é que se senta, professora, nessa justiça do trabalho, né? Como é que funciona isso? Pessoal, há uma prática forense que estabelece, né, o local de sentar. Não temos aqui uma determinação legal no caso das partes reclamante e reclamado. Temos no caso do juiz, que fica ali ao centro da mesa, temos no caso do Ministério Público, que fica ao lado direito do juiz, por determinação legal, resolução lá do Ministério Público da União. E as partes, nós temos o costume, que também é fonte de lei, nós já sabemos disso. As partes vão através do costume. Qual é o costume? O reclamante senta-se do lado esquerdo do juiz. A parte reclamada do lado direito. E aí, por que, professor, que você escolheu o lado esquerdo do juiz, o lado direito do juiz? Por que isso? Aí tem várias teorias, lendas, né, para dizer o porquê desse costume. Mas o mais curioso de todos eles, de todos os motivos citados, é de que o reclamante é a parte hipossuficiente. Então, ele sentaria ali do lado esquerdo, porque é o lado do coração do juiz, né? E o reclamado não é a parte hipossuficiente, por isso se sentaria ao lado direito. O que não tem fundamentação técnica nenhuma, né, gente? Até porque o juiz tem que ser imparcial. Mesmo com o princípio da proteção, ele serve para sopesamentos específicos dentro da legislação e não para o juiz favorecer cegamente uma parte em detrimento da outra. Nunca, 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 jamais, ok?
Teixeira tem que beber um pouquinho de água, que a garganta tá ruim, né? Vamos lá. Então, outra coisa importante, o advogado vai sentar na cadeira mais próxima ao juiz. E a parte, seja reclamante, seja reclamado, vai sentar na outra cadeira, aquela que fica um pouquinho mais distante. Por quê, professora? Para facilitar a logística. Porque o juiz vai pedir documento, aí a parte não sabe que documento que pega, não sabe para quem que entrega, não sabe o que faz. Então, o advogado senta mais perto, ele pega os documentos, ele repassa para o juiz ou para o assistente que estiver ali, ele pega de volta, ele pega a ata para assinar, se for o caso. Hoje em dia tem muito juiz que só ele assina digital. As partes conferem na telinha que tem lá na sala de audiências, mas é só o juiz que assina de forma digital. Então, gente, eu trouxe para vocês aqui uma figura que demonstra exatamente isso que eu falei para vocês. Vejam, o juiz, olha onde estou passando o mouse aqui, no centro. O advogado da empresa e o preposto, representante da empresa, do lado direito do juiz. Não é do meu lado direito, que estou de frente para a foto, é do lado direito do juiz. Você tem que ter a perspectiva do juiz. E o advogado do empregado e o empregado do lado esquerdo do juiz, o lado do coração, para a parte hipossuficiente. Sem que pese nenhuma justificativa técnica para isso, isso faz você lembrar, né? Do posicionamento, então é bacana. E o Ministério Público aqui ao lado direito do juiz, por determinação de lei. Entre advogado e preposto, o advogado sempre na cadeirinha mais próxima ao juiz e o preposto na mais distante. O advogado aqui do reclamante sempre na cadeirinha mais próxima e o empregado na cadeirinha mais distante, simplesmente por essa questão logística. Ok. E como se preparar? Você, profissional advogado, você acorda e fala, vou para a audiência. De que processo? Não, sei. Vou passar lá no escritório e descobrir, ou vou descobrir lá na porta da audiência. É assim, gente, não. Pelo amor de Deus, não faça isso. Não, 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 não. A primeira coisa, você tem que ser o maior conhecedor do processo. Você tem que saber todos os detalhes. Você tem que conhecer todas as provas. O juiz pode perguntar, a parte pode perguntar, você pode precisar daquelas informações. Então, antes de ir para uma audiência, leia o processo todo. Leia mais de uma vez. Faça marcações nas provas ali constantes, nos argumentos, risca, rabisca, ou imprime físico, ou imprime em PDF e usa no tablet, que você possa riscar. Mas leia. A primeira questão para preparar o advogado é leitura. Tem que ler o processo todo. Professora, mas eu estou sem tempo, correndo, faço audiência de mais gente, tem que ler. Não importa, tá? Não importa, tem que ler. Você tem que conhecer o processo. Após você conhecer o processo, você leu tudo, você vai identificar o quê? O que você está procurando ali? A controvérsia. O que é isso, professora? Controvérsia. A controvérsia são aqueles pontos em que as partes discordam, onde nós temos ali divergência entre o pedido do reclamante e o pedido do reclamado. Então, gente, isso significa que se tiver algum pedido que as partes estão de acordo, né? Ambas as partes alegam a mesma coisa, esse pedido não vai ser provado, ele não é objeto de prova. Então, por isso, não há que se preparar para tratar disso, mas você tem que saber que esse pedido não tem controvérsia e que por isso não é objeto de prova. Porque o juiz pode perguntar, ele pode não ter lido. Normalmente eles leem antes da audiência, mas pode não ter lido. Se ele não souber, você vai ter que esclarecer ali para ele, ok? Então, você vai identificar quais são os pontos de controvérsia, aqueles pontos que nós temos ali divergência de interesses, de opiniões entre as partes. Vejam um exemplo. Vamos supor que eu tenha pedido horas extras, adicional de insalubridade, tenha pedido hora intervalar. E a empresa, ela reconhece a hora intervalar. Fala, hora intervalar, devo, não nego, pago quando puder, né? Confessa. Mas ela não confessa nem o adicional de insalubridade, nem as horas extras. Então, o processo tem como controvérsia adicional de insalubridade e horas extras. Eu preciso fazer perguntas, me preparar, apresentar provas em relação à hora intervalar? Não, né, gente? Nunca, jamais é confesso. As duas partes concordaram. Então, isso aqui é desnecessário discutir.
Ok, diante disso, você vai olhar, então, você identificou os pontos de controvérsia, você vai olhar o valor desses pedidos, ou seja, na sua petição está quantificado. Lembrem que a gente tem que liquidar a petição inicial na Justiça do Trabalho. Na sua petição está quantificado R$60 mil, e na petição da parte adversa está quantificado R$20 mil, esse mesmo pedido. Ora, nós temos divergência? Temos, um acha que é 60, o outro acha que é 20, ok. Então, o que a gente vai fazer? Vai chegar com esses parâmetros para o cliente. Então, você já tem que ir conversar com o cliente depois de estudar o processo, com todos esses parâmetros, e dizer para ele, olha, cliente, você tem alguma flexibilidade de negociação? Veja, pelos meus cálculos, o seu direito é de 60 mil. Pelos cálculos da parte adversa, o seu direito é de 20 mil. Nós podemos negociar alguma coisa entre 20 e 60 mil? Você concorda? E aí você vai apresentar para ele os riscos de aceitar e de não aceitar. O risco de aceitar é que ele vai estar abrindo mão de algum direito. O risco de não aceitar é que ele efetivamente pode ficar, às vezes, sem receber, se a empresa ali não tiver patrimônio, enfim. Então, gente, essas premissas vão ser adotadas de você estudar o processo, de você identificar a controvérsia, de você conversar com o seu cliente para ver a flexibilidade dele. Olha, no nosso exemplo, entre 20 e 60 mil, tem algum ponto aqui onde a gente pode negociar, né? Onde a gente pode conversar? O senhor está aí disposto a abrir mão de alguma coisa? Às vezes, vocês vão escutar do cliente assim, eu não, eu quero 60 mil, porque são meus direitos. Ok, mas isso não é acordo, né? Então, a gente vai dizer na audiência que não tem acordo. Acordo é quando todo mundo cede um pouco. Quando não quer ceder nada, isso é sentença, vamos instruir o processo, ou seja, vamos produzir as provas e aguardar o julgamento, ok? É importante que você explique isso para o seu cliente. Então, para a audiência de conciliação, você vai estudar o processo todo, você vai verificar ali na margem da divergência, da controvérsia, se o seu cliente tem alguma flexibilidade, e você vai negociar em mesa. Às vezes, a proposta que aparece em mesa é diferente daquilo que você conversou com seu cliente antes, e aí você não sabe se ele vai ou se ele não vai aceitar. Nessa hora, você pode pedir para o juiz, seja online ou seja presencial, para você se retirar um minutinho para conversar com seu cliente, para ver se é possível a conciliação. Se for presencial, você sai da sala com seu cliente, eles ficam esperando, vai lá fora conversar, discutir, explicar para ele os riscos, os prós, os contras de aceitar. Se você for no online, você pode desligar a câmera, o seu cliente desliga a câmera, seja lá de onde ele estiver, vocês conversam no telefone. Claro, tem que tomar cuidado para desligar o áudio também, tá bom? Se for uma audiência de instrução ou UNA, aqui está escrito UMA, mas é UNA, tá? A professora digitou, e aí quando a gente dá o espaço, ele corrige sozinho, né? O editor de texto, mas eu não vi para voltar para corrigir. Então, na audiência de instrução, a gente vai ter mais do que esses pontos para analisar, porque na audiência de instrução eu tenho uma coisa muito importante acontecendo, que é a produção de provas. Na audiência de instrução, você vai produzir as provas. E o que significa isso, professora? Quer dizer que nós vamos produzir a prova oral. Nós vamos ouvir as partes, nós vamos ouvir as testemunhas. Professora, então eu posso ouvir o meu cliente? Não, você não pode pedir para ouvir o seu cliente. A parte tem o direito de ser ouvida lá no processo penal, porque é um instrumento de defesa, ele está sendo acusado e é um dos meios de defesa. Aqui, no processo trabalhista ou mesmo no processo civil, a oitiva da própria parte não é um direito. A parte contrária pode pedir. Por quê? Porque ela vai querer ouvi-lo sob pena de confissão, ela quer levá-lo a uma confissão. Ou ainda o juiz, se julgar necessário. Então, o seu cliente só será ouvido se a parte adversa pedir para ouvi-lo ou se o juiz lhe fizer perguntas diretamente. É importante que você explique isso para o seu cliente antes da audiência, porque geralmente eles ficam agoniados, pensando assim, mas por que você não pediu para me ouvir?
mas eu queria falar, era a minha chance de dar minha versão, enfim. Você tem que explicar para ele tecnicamente que isso é impossível, você não pode pedir isso. Não há no processo trabalhista um direito da parte ser interrogada, né, da parte ser ouvida, mas isso só acontece lá no processo criminal. Saudações, caros alunos do ESU Educacional. Eu sou a professora Ana Júlia Cachê. Eu sou a professora Aline Mendes. Sou a professora Daniele Reis. Professor Roberto. E vim aqui para dizer que com muita honra acompanho o grupo de professores de Direito Previdenciário da ESO. Participo com muito prazer, com muita alegria do corpo docente aqui da ESU Educacional. Eu sou professora da pós-graduação de Direito Civil, Processo Civil e outras pós-graduações da ESO Educacional. Estamos juntos com a ESU Educacional no seu aprimoramento em várias disciplinas da área de pós-graduação. E eu te convido a vir participar das pós-graduações, a vir conhecer a ESO, que é um excelente instituto educacional para o seu crescimento acadêmico, profissional. E eu tenho certeza que vocês vão adorar. Fica aí o convite para que vocês possam ser nossos alunos. Eu espero vocês, um beijo grande. Tá? Então, visto isso, na audiência de instrução, em que você vai produzir provas, você vai pensar aqui nas testemunhas. Nós ainda vamos falar do preparo das testemunhas, mas o preparo seu de advogado, o que você vai fazer? Você vai identificar, vai ler o processo todo, vai identificar os pontos aqui de litígio, ou seja, os pontos de controvérsia, e vai listar as prováveis perguntas. Professora, como assim listar as prováveis perguntas? Gente, você vai elaborar uma lista de perguntas, com todas as perguntas possíveis que você possa fazer para as suas testemunhas e prováveis que você possa fazer para as testemunhas da parte adversa. Na adversa também, sim, é claro que você não sabe quem são as testemunhas da parte adversa. Via de regra, na audiência trabalhista, elas vão aparecer ali na hora da audiência, elas não serão arroladas, elas serão levadas pela parte. Mas você poderá, sim, se preparar em razão da causa, né? Você conhece o processo, você se prepara para as perguntas possíveis. E aí, lá na hora da audiência, você tem aquele rol de perguntas nas suas mãos. E aí você vai direcionando, essa cabe, essa o juiz já fez, não vou fazer de novo, você já arrisca, essa também cabe, essa aqui não cabe, porque as testemunhas não sabem nada. Enfim, então você tem que preparar isso. E mais, além de preparar as perguntas, você tem que preparar uma justificativa das perguntas. Nem sempre você vai usar a justificativa, quase nunca, inclusive, mas vocês têm que estar pronto, preparado para elas. Pode acontecer do juiz dizer assim, eu vou indeferir a sua pergunta, doutor, porque ela é impertinente, porque ela é irrelevante, porque ela não tem relação com a causa, enfim, vou indeferir. Como é que você argumenta em relação a isso? Como é que você contesta isso? É justificando ali a relevância da sua pergunta para com a causa. Você precisa dizer para esse juiz, olha, essa pergunta ela é muito importante para a defesa da parte, tendo em vista que ela se relaciona com essa informação que eu gostaria de saber da testemunha. Muitas vezes, nessa arguição, logo em seguida ao indeferimento, o juiz aí retroage, né? O juiz aí vai permitir que a testemunha responda a sua pergunta e você vai conseguir fazer a sua defesa de uma forma mais efetiva. Então, você tem que estar preparado, conhecendo o processo por completo, você tem que preparar uma pré-lista de perguntas com tudo que passar na sua cabeça a respeito dos fatos, e você tem que preparar mais ou menos, pelo menos, a justificativa, mesmo que você faça a justificativa em blocos, da 1 a 4 é por esse motivo, da 4 a 10 é por esse motivo, certo? Então, você precisa estar preparado para argumentar se a sua pergunta for indeferida. Professora, se ainda assim eu fiz a pergunta, o juiz indeferiu, eu argumentei e ele manteve aquela decisão. Então, você vai pedir para ele constar na ata de audiência o indeferimento e o motivo dele de indeferimento, para você poder recorrer lá quando do recurso ordinário, certo? Então, você tem que exigir que conste na ata de audiência. Dito isso, agora nós vamos falar sobre como preparar as testemunhas
E isso é uma dúvida enorme que os alunos têm, às vezes até fazem as coisas atropeladamente e correm bastante risco de uma infração ética, algumas vezes intencional, gente, por favor, não seja desse grupo, mas muitas vezes sem intenção, ali achando que está fazendo melhor, que está fazendo seu trabalho. Então, é por isso que a gente precisa estabelecer aqui de uma forma clara para você o que pode, o que não pode, e qual é aí a sua linha que você não pode ultrapassar. Vou passar aqui o nosso slide. Isso. Então, a primeira coisa, você vai conversar com as testemunhas antes da audiência. Professor, eu vou conversar, sim, pelo amor de Deus, você vai conversar com as testemunhas. Você não vai dizer para elas mentirem de maneira nenhuma. Falta ética, não pode, né? De jeito nenhum. E a testemunha comete um crime, né? Por estar mentindo ali. Jamais, não é essa a intenção. Você vai conversar com elas, primeiro, para explicar o que acontece dentro da audiência. A testemunha, ela não é uma pessoa, via de regra, da área jurídica. Ela não entende o que acontece lá dentro. E ela fica extremamente nervosa. Tudo aquilo que a gente não conhece nos deixa ansiosos, nos deixa nervosos. E o que você quer? Que a testemunha fique calma, porque essa ansiedade, esse nervosismo pode atrapalhar, de alguma forma, que ela diga ali o que ela sabe, né? Porque essa ansiedade pode, inclusive, criar um bloqueio. Então, por conta disso, você vai explicar para ela o que acontece. Vai dizer, olha, a senhora vai entrar, vai sentar, o juiz vai perguntar suas informações pessoais para constar no processo. Após isso, o juiz vai perguntar se você tem ou não tem amizade ou parentesco com as partes. E aí você vai responder. A depender da sua resposta, nós teremos condutas diferentes. Se responder que não, sou só colega de trabalho, não, sou conhecido, ou seja, não sou amigo íntimo, não sou parente, o juiz vai fazer com que a testemunha preste compromisso de dizer a verdade. Que é isso? Ele vai dizer para ela que ela está ciente, que se ela mentir, incorre nas penas da lei. Alguns juízes, inclusive, excedem, né? Fazem a coisa ficar emocionante, falam assim, se mentir, vai ser preso, vai colocar uma certa pressão. Mas é isso, se você antecipar isso para a testemunha, ela vai ficar mais calma, mesmo num incidente eufórico assim. E aí, ele vai informar isso para ela, as penas, se ela mentir, e vai pedir para ela prestar o compromisso. Ela vai dizer, eu prometo, eu concordo, enfim, vai depender da forma que a pergunta vier, mas ela vai acenar positivamente, óbvio, né? Ela não vai dizer, não, vou mentir, né? Tenho essa intenção, não presta esse compromisso, que é a mesma coisa, né? Então, mas se ela disser, não, eu sou amigo íntimo, eu sou parente, né? Ou sou inimigo, ou seja, qualquer situação em que aquela testemunha ela tem interesse no resultado da causa, positivo ou negativo. Nesse caso, ela não poderá ser testemunha e ela não presta o compromisso de dizer a verdade. Professor, ele será retirado da sala e nem será ouvido? Não necessariamente, é você, advogado, que tem que insistir na oitiva. Dizer, excelência, em que pese essa proximidade com a parte, gostaria que fosse ouvido como informante. E aí você tem que justificar, porque era a única pessoa presente no local dos fatos, que pode nos trazer a realidade, era a única pessoa que trabalhava no mesmo setor que o reclamante, o paradigma, e o paragonado, e o paradigma, ele é o paragonado, né? E o paradigma. Enfim, você vai ter que justificar. Às vezes o juiz aceita de pronto, às vezes ele vai querer a justificativa. Você fica pronto para o mais complexo, óbvio, né? E aí, se ele ouvir essa testemunha, ela não presta o compromisso de dizer a verdade, ok? Testemunha não, né, gente? Esse informante. Uma vez explicado isso para a testemunha, ela vai ficar muito mais calma durante a audiência, ela vai entrar muito mais segura naquele ato. Você vai acalmá-la, dizer, olha, a gente está lá para dizer a verdade, você pode falar com calma, devagar, o que você não sabe, você diz que não sabe, o que você sabe, você explica, enfim, tenta ser claro, para não haver uma dupla interpretação, né? E nesse sentido, ok.
professora, e aí, pronto, só isso? Explique para ela como que vai ser? Não, pelo amor de Deus, né? Você agora vai pedir para ela te contar o que ela sabe da história. Você dizer, olha, esse processo aqui é sobre horas extras do João, por exemplo, lá na empresa Andando SA, sei lá, né? Um exemplo, uma invenção aqui para a gente poder conversar. E aí você diz, olha, é sobre horas extras do João. Você sabe alguma coisa sobre isso? Ela vai contar o setor que ela trabalhava, se ela via o João chegando no horário, saindo fora do horário, como que ela fazia para ver. E aí você tem que fazer perguntas bem específicas. Quando ela fala assim, ele chegava todo dia 9 horas e ele saía todo dia às 22. E você, testemunha, qual horário que você trabalhava? Ou seja, qual a pergunta que está por trás disso? Como é que você tem essa informação, né? Aí ela vai falar, não, eu trabalhava das 12 às 17. Oi? Né? Como é que você sabe que ele entrava às 9, saía às 22, se você não estava lá nesses momentos para visualizar? Então, tem que tomar cuidado com essas questões. Você mesmo vai antecipar esses problemas, entendeu? Então, tudo que a testemunha for te respondendo, você tem que perguntar o quê? Mas como que você tem essa informação? Você viu? Você ouviu dizer? Como que você sabe? De onde você tirou? Você vai aí fazendo essas perguntas e vai fazendo as suas anotações. Aquilo que a testemunha souber que te interessa, você vai perguntar para ela durante a audiência. Aquilo que ela não souber, não tem por que perguntar, segue adiante, ok? Então, você precisa saber o que perguntar. Como você vai saber isso? Conversando com a testemunha antes e ouvindo dela o que ela sabe dos fatos. Você ouve para dizer para ela, minta, não conte isso? Não, né, gente? Você ouve para saber até onde essa prova lhe é útil, né? Às vezes a testemunha não sabe nada. Você já dispensa antes, fala, olha, para o cliente, essa testemunha não serve, não sabe nada, tem que arrumar outra, para você poder conversar, certo? Então, quando você estabelece ali essas perguntas, você se aprofunda nelas, como você sabe, de onde você tirou essa informação, você está estabelecendo pontos de atenção. Lembrando que essas perguntas, elas terão sempre que ser feitas analisando a controvérsia. Os pedidos incontroversos não serão objeto de prova, então não estarão aqui dentro dos fatos a serem provados na audiência, não serão objeto de perguntas. Gravação. Sobre a gravação e a confrontação da testemunha. Vejam, muitos advogados gravam a conversa com a testemunha, falam para ela, olha, eu queria te ouvir e tal, vou gravar aqui só porque depois, se você esquecer, para você mesmo ouvir o seu relato, enfim. E grava. Por quê? Até por uma certa segurança. Porque depois, se a testemunha fala outra coisa na audiência, ele vai falar, olha, aqui no meu escritório você me disse isso, aqui na audiência está dizendo outra coisa. Em qual momento você está mentindo? Quando você foi no escritório ou quando você está falando agora? Né? Então, é importante, as pessoas têm que ter aqui uma responsabilidade, né? Quando elas atuam enquanto provas em um processo judicial. Então, a gravação, ela é obrigatória? Não, nunca, jamais. Mas é um recurso para você ter ali, no caso da testemunha, resolver contar outra história completamente diferente na audiência. Professora, mas isso é possível? A testemunha contar uma história totalmente diferente na hora da audiência? Ixi! Né? É por isso que no jargão jurídico se diz que a testemunha é a prostituta das provas, né? E eu nem gosto muito desse termo, é um termo sexista, um termo patriarcal, mas enfim, como é muito popular, eu estou usando para que vocês relembrem, não esqueçam aí dessa matéria. A testemunha, ela pode te prejudicar porque estava nervosa, pode te prejudicar porque ela confundiu mesmo as coisas, porque ela é uma pessoa que não entende as coisas direito, e aí ela confundiu A com B e virou uma confusão, e ninguém entendeu nada, e isso prejudicou o seu cliente. Ela pode mentir, e isso prejudicar o seu cliente, mas ela pode mentir muito bem, se o juiz conseguir descobrir que ela mentiu, ele vai aplicar as penas da lei, mas às vezes ela mente tão bem que nem o juiz vai conseguir descobrir, e isso acontece, gente, com muito mais frequência do que vocês imaginam. Que mais? Vamos lá. Então, a gravação é possível, mas não é obrigatório. Você pode fazer, avisa para ela que está gravando e tal. E você, no futuro,
pode mostrar para ela, inclusive, o que ela te diz. Claro, gente, que você não pode coagi-la para dizer nada, né? Ela vai gravar ali o que ela mesma sabe do processo, enfim, com a sua liberdade. E quando? Essa é uma pergunta muito relevante. Quando é que nós vamos passar a preparar essa testemunha? Quando é que o advogado vai conversar com essa testemunha? Gente, pelo amor de Deus, isso é muito importante. Eu não posso conversar com a testemunha um mês antes da audiência. Eu não posso conversar com a testemunha uma semana antes da audiência. Eu tenho que conversar ou no dia da audiência ou uns 3 dias antes. Não mais do que isso. Por quê? Porque ela é um ser humano e ela vai esquecer. Certamente ela vai esquecer o assunto, vai chegar lá assim, totalmente perdida do que mesmo, que é essa ação de quem, né? Então, se você conversa com ela uns 3 dias antes, ela vai lembrar da história, né? Ela vai lembrar de que caso que se trata e ela vai conseguir responder mais orientada. Ela vai conseguir dizer ali o que ela sabe, relembrando. Não é para ensinar ninguém a mentir. Ela vai dizer o que ela sabe de uma forma mais adequada, porque ela vai estar contextualizada com o que está acontecendo. Se você fala com muita antecedência, é certeza que vai esquecer. Gente, as pessoas não lembram que elas almoçaram ontem. Como é que ela vai saber de que processo trata? Às vezes é testemunha em vários processos trabalhistas, enfim, pode virar uma confusão e simplesmente por estar fora de um contexto, ela não falar a efetiva verdade do que aconteceu. Então, a indicação é falar com a testemunha aí cerca de 3 dias antes, 2, 1, até no dia mesmo da audiência. E como preparar o seu cliente, a própria parte para a audiência? Para a parte, gente, precisamos explicar também o rito, né? A parte também não entende o que vai acontecer na audiência, a parte também fica nervosa, ansiosa, né? E pode, em razão desses fatores externos, aqui se prejudicar, não explicar direito, se o juiz fizer uma pergunta. Então, você precisa explicar para ela o que acontece, explicar aquela logística de lugar para sentar na sala de audiência, mostra um desenho, uma foto, para que ela fique mais calma com o que acontece lá dentro. Você também tem que explicar para o seu cliente que ele só vai falar na audiência se ele for questionado pelo juiz, ou por você, ou pelo advogado da outra parte, com autorização do juiz, ou mesmo pelo Ministério Público, quando for o caso de participação, certo? Então, só nesses casos é que a parte vai falar. Professora, mas a parte fica muito nervosa. O meu cliente, ele conversa mais que tudo, ele gosta de dar palpite em tudo. Ele pode falar, não, você vai explicar para ele, que o juiz pode, inclusive, removê-lo da sala se ele tumultuar a audiência. Então, o melhor que ele faz é falar através do seu advogado, ok? Ah, professora, mas e os casos sem advogado? Gente, esses casos não nos interessam na prática da advocacia, né? Que é o que nós estamos estudando aqui. A parte vai falar por si só, não vai falar tecnicamente, mas assim, nós queremos que a parte sempre tenha advogado, afinal de contas, essa é a nossa função, não é mesmo? Então você vai explicar para ele onde ele senta, vai explicar o que acontece dentro da audiência, que você não pode pedir para ouvi-lo, a gente já falou sobre isso, mas que o juiz pode ouvi-lo, que a outra parte pode pedir para ouvi-lo, a intenção dela é a pena de confissão, para ele ficar mais calmo. Ok, uma vez explicado isso, você vai também elaborar questionamentos com aquilo que a parte te conta. Para a parte, você já pode elaborar questionamentos prévios antes de você encontrar com ela. Por quê? Porque você já sabe a versão dela da história. Inclusive, essa versão lhe foi relatada para o protocolo da exordial, certo? Então, em razão disso, você ali já prepara as perguntas e já faz para ela, fala, olha, e essa questão aqui como é que era? E esse ponto aqui como é que era? E aí você vai anotando para te direcionar e para justificar suas perguntas. Aquilo que ela não souber de jeito nenhum, nossa, não lembro mais, passou muito tempo da inicial para cá, você vai explicar para ela que ela vai responder que não lembra, tá? Mas que se ela lembrar é sempre positivo. Às vezes, dali até a audiência, ela consegue reavivar a memória, né, sobre algum ponto que interessa o processo. Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches, advogado, professor, coordenador, escritor e com muito carinho estou aqui para convidar você. Professor Júlio, eu quero fazer uma melhor pós-graduação
online, EAD, prática, focada na prática. Eu quero aprender a advogar, eu quero aprender a fazer passo a passo. Existe essa oportunidade? Existe sim. Venha aprender a advogar em um ramo novo. Você que já atua em um ramo, você quer criar um braço no seu escritório, venha conhecer as nossas pós-graduações. A metodologia é única, é a única pós no Brasil que você tem plantão de dúvida, material de apoio, modelo de peça. Não é aquela pós online fria, não, pelo contrário, uma pós diferente que vai fazer a diferença na sua vida. Você quer ter sucesso profissional, você quer ajudar de verdade o seu cliente, venha conhecer as nossas pós-graduação. ISO significa Escola Superior Universitária. Essa é a nossa faculdade que vai ajudar você. Um abraço. Então, gente, é para falar para a parte mentir? Não. A parte da obrigação de dizer a verdade? Não, não tem. A parte não presta compromisso. Afinal de contas, a parte é parcial, ela tem interesse na causa, né? Mas você vai explicar para ela que é melhor que ela diga ali a verdade dos fatos, enfim, para um juiz, ok? Vai apresentar para ela esses questionamentos já antecipados, que você vai apresentar no dia, e vai apresentar os pontos de atenção, que são esses pontos, dentre os questionamentos, que mais interessam a demanda, que são aqueles pontos-chave, né, decisivos para o reconhecimento do direito ou não reconhecimento do direito. Vai explicar para ela que o juiz pode fazer perguntas antes, e que, em razão disso, você pode ter as perguntas esgotadas, às vezes o juiz já pergunta tudo, ou ainda você pode ter algumas, mas não todas, porque algumas já foram feitas pelo juiz. Então, você explica isso para ela não ficar nervosa, falando, ai, mas meu advogado não me perguntou nada, ou me perguntou muito pouco, e achar que isso é uma coisa que leva ela ao prejuízo, né? Então, quando você explica antes, você tem toda uma calma para lidar ali com aquele momento. Você pode gravar o seu cliente, nós já conversamos sobre isso na aula anterior, né? Sim, você pode, mas você tem que estabelecer um elo de confiança com o seu cliente. Você diz para ele que está gravando e tal, até para que ele possa relembrar o que ele mesmo disse posteriormente, ou mesmo se num eventual problema em audiência o juiz disser, mas quem está falando a verdade? O cliente aqui agora ou a petição inicial? Vai informar para o juiz que a petição inicial retrata exatamente o que ele te relatou no escritório. Então, foi essa informação que você recebeu e essa informação que você colocou na petição, ok? As perguntas têm que ser direcionadas a pontos controversos. Não adianta fazer perguntas sobre pontos incontroversos, onde não tem litígio, não há que se produzir prova, mas onde tem litígio, sim, há como produzir prova. Professora, e a antecedência é o mesmo caso da testemunha, no máximo 3 dias antes, de preferência 2, 1, ou no próprio dia da audiência, pede para chegar mais cedo, enfim, para conversar. O problema do próprio dia é que é um pouco arriscado, né? Às vezes chega em cima da hora, apesar de você insistir para chegar mais cedo, e você não consegue conversar com ele, o que pode prejudicar a defesa, porque lá dentro você não sabe nem o que ele sabe, nem onde você vai perguntar para dar ênfase no seu direito, né? Porque às vezes uma pergunta se torna irrelevante porque ele não sabe, e a outra pergunta se torna relevante porque aquele ponto específico ele sabe. Com aquele ponto você pode fazer prova do direito. Então, você precisa conversar antes para saber ali o que ele sabe, o que ele lembra, né? Porque geralmente tem um tempo entre a petição inicial e a audiência de instrução. Mais uma vez, não estou falando para ensinar ninguém a mentir, tá? Professor, eu ainda assim fico inseguro. Eu ainda assim fico pensando, ai, meu Deus, como é que eu faço quando eu for fazer minha primeira audiência, né? Como é que eu lido com aquele ambiente? Eu tenho uma dica para vocês. Deixa eu compartilhar aqui uma outra tela. Vejam só. Olha só. Esse site que eu estou compartilhando com você aqui chama Audiências Online. Gente, eu não ganho nada para fazer propaganda, tá? Eu quero mesmo que você se sinta seguro para ir para o ambiente prático da sua advocacia. Então, eu trago para vocês algumas ferramentas que existem, inclusive de forma gratuita no mercado, para vocês se especializarem.
Então, nesse site aqui, Audiências Online, é um site que eu recomendo, nós temos esse projeto aqui de ter várias audiências gravadas, para que você possa assistir gratuitamente. É uma forma de você se preparar melhor para a audiência. Você vai ver tudo aquilo que a gente conversou acontecendo na prática. Você vai ter as suas próprias dúvidas para poder perguntar. Inclusive, estou à disposição de vocês lá nas redes sociais ou no e-mail, tá bom? Então, vejam, aqui nós temos o site, audienciasonline.com.br, aqui é a tela inicial do site, a partir do momento que você entra. Então, vocês vão ver que tem audiências do juizado especial, é bem organizado, eles separam por temática. Audiências de júri popular, audiências da justiça comum civil, e aí tem um monte, porque do civil tem muitas matérias diferentes tratadas, né? Justiça comum criminal e justiça do trabalho. A nossa, do coração, essa daqui é a que a gente quer conversar. Você clica lá na justiça do trabalho. Tem um vídeo de explicação, você pode assistir, até é importante. E aí você vai ver aqui, audiências de conciliação. Estão vendo? Tem aqui algumas opções para você assistir. Audiências de instrução, olha quantas opções. Vejam, muitas opções. Então, você vai aqui conseguir efetivamente ter uma visualização prática. Além disso, tem uma outra forma de fazer. Você pode fazer aqui pelo site, que as audiências são gravadas. Mas tem uma outra forma. Você pode ir ao fórum presencialmente, assistir às audiências. Você entra na sala, não precisa pedir autorização. Você entra na sala, se tiver espaço naquelas cadeirinhas em volta da sala de audiência, você senta lá para assistir. Se for um caso de segredo de justiça, o juiz vai pedir para você se retirar e você se retira. Se não for, você pode ficar lá assistindo sem nenhum problema. Às vezes, o fórum está muito cheio de pessoas querendo assistir. Pode ser que o juiz peça para fazer um rodízio. Olha, a cada 2 audiências nós vamos trocar. Um grupo sai, outro grupo entra. Tá? E aí você vai seguir a dinâmica que lhe for colocada ali. Professora, mas e no mundo remoto? Nós temos vários tribunais que ainda não voltaram às instruções. Ops! Professora, tremeu a mesa? Tremeu para vocês, né? Desculpe. Que não voltaram ainda aos trabalhos presenciais, ainda estão em trabalho remoto. Como é que você faz? Você liga na secretaria ou entra no balcão online. Liga na secretaria da vara que você quer assistir ou entra no balcão online e diz, olha, eu gostaria de assistir uma audiência de instrução ou uma audiência de conciliação. É possível? Como que está a pauta? Aí, a pauta, gente, é a agenda, tá? De audiência, para quem não sabe. Aí, o servidor vai te dizer que dia você pode assistir, vai te disponibilizar um link, provavelmente vai pedir uns dados seus para poder constar ali quem está entrando dentro dessa sala de audiência e vai liberar a sua entrada. E você assiste uma audiência real acontecendo na sua frente em tempo real, né? Aquelas da audiência online são audiências reais, mas que foram autorizadas a gravação por todas as partes, pelo juiz, enfim. Mas, nesse caso aqui, é uma audiência ao vivo, né? Tudo acontecendo na sua frente. Então, pode fazer isso também? Pode. Gente, é muito bacana participar das audiências ao vivo, seja online, seja presencial, é muito bacana essa experiência. Eu, na verdade, acho que você deveria fazer tudo. Assistir as online, da audiência online lá do site, e assistir algumas aí ao vivo acontecendo, para que você tenha as suas próprias impressões a respeito disso, certo? Outra coisa importante, é muito comum que o juiz estabeleça, após a produção das provas, que ele estabeleça o momento de alegações finais. E esse é um momento muito importante. Vou te dizer por quê. Eu tinha uma amiga que formou comigo, inclusive, que foi para a primeira audiência dela, né? Audiência trabalhista. Ela não gostava de direito do trabalho, gostava de direito penal, mas foi para essa audiência trabalhista. E aí, lá, porque era de um parente, enfim, não importa, né? E aí ela chegou lá, fez a prova oral, fez as perguntas e tal. Quando terminou, o juiz falou assim, alegações finais. Aí, às vezes o juiz fala o tempo, fala em 10 minutos e tal. Mas no caso dela, não falou nada, falou alegações finais. Sabe o que ela falou? Não, obrigado. Ela não sabia o que isso significava. Ela só falou, não, obrigado. Mas ela falou com tanta convicção, não, obrigado, ela estava abrindo mão do direito, que a parte não percebeu e tal, enfim, né? Ela não teve problemas com o cliente dela.
Mas vejam como isso é sério, né? Você tem que tomar cuidado. Quando chega ali nas alegações finais, você tem duas saídas. Você pode dizer, faço elas remissivas. O que é remissiva? É o idem, repita-se. Quer dizer que você está reiterando tudo que você já disse no processo, certo? Então, você só coloca remissivas. Traduzindo, é o repita-se, tudo que já foi dito anteriormente, ok? Tá. Mas e se for um caso diferente? Né? Um caso em que eu não quero repetir tudo, que lá na produção de provas oral surgiu algum ponto que eu preciso explicar, juntando com algum documento aqui nas alegações finais. Aí você vai fazer orais, ou você vai pedir para o juiz prazo para memoriais, dependendo da complexidade da causa. O juiz pode conceder ou não. Memoriais é o protocolo posterior escrito, tá bom? Das alegações finais. Então, vai depender muito da causa. Se você entender, por exemplo, a testemunha trouxe uma informação que só faz sentido se você interpretar junto com o documento X. Então, você precisa, nas alegações finais, fazer essa conexão entre o depoimento da testemunha e o documento X, sob pena disso não ter apreciação correta pelo juiz quando da sentença, quando do julgamento. Então, nesse caso, você precisa fazer alegações finais. Sejam orais, ali na hora você vai falando e o servidor vai digitando. Vai falando e vai digitando. Na Justiça Civil, já não digita mais, fica lá a gravação. Na Justiça do Trabalho, ainda, via de regra, na maior parte dos tribunais, ainda digita. O que, na minha opinião, é uma contraprodução, né, gente? Para quê? Né? Se já está falando, já está gravado, né? Enfim, é ruim para os advogados, né? Se deixar só gravado, porque depois você tem que ouvir e transcrever o que te interessa, mas para a justiça como um todo é muito melhor, muito mais rápido, muito mais eficiente. Mas é isso. Então, você pode fazer oral, as alegações finais, você pode dizer remissivas, que quer dizer repita-se, idem, tudo que eu disse antes, não mudou nada, essas provas, é tudo que eu já queria mesmo, e ou você pode pedir para o juiz falar, excelência, em razão da complexidade da causa, do número de documentos, do tanto de informações trazidas pelas testemunhas, eu gostaria de solicitar que as alegações finais fossem por memoriais, que o senhor autorizasse isso. Pode ser? E aí ele vai responder se ele autoriza, se ele não autoriza, vai dizer por que ele não autoriza. E aí você vai seguir essa diretriz. Se ele não autorizar, prepare-se e faça oral. Se ele autorizar, você vai aí apresentar por escrito posteriormente, o que é muito melhor, porque você pode fazer com mais calma. Professora, no oral, eu preciso começar do Código de Hammurabi, né? Lá do início, o processo começou com a petição inicial, fazendo um resumo geral e tal, como muita gente tem aí hábito de fazer nas petições. Não, ali nas alegações finais, principalmente por conta do seu tempo reduzido, você vai, essencialmente, falar o que interessa. Olha, que gostaria de, excelentíssimo senhor doutor juiz, abro as alegações finais em nome de fulano de tal, fala o nome da parte, para destacar os seguintes pontos. E aí você vai, destaca que a testemunha tal disse pererê parará, o que pode ser corroborado pela prova documental X ou Y, ou pela prova pericial, enfim, aí você vai fazer ali a sua argumentação, mas já começa do que interessa, não fica repetindo histórico do processo, a não ser que o histórico seja importante para fazer uma conexão com o seu argumento. Se não for isso, dispensa, tá bom? Não perde tempo com isso, não. Bom, essas são, gente, as considerações gerais que eu queria fazer com vocês sobre as audiências, esse passo a passo de preparação das audiências. Tem muito mais curiosidades, né? Sempre tem, aí num outro momento, numa outra aula, a gente para conversar sobre outros aspectos da audiência. Hoje, eu queria que vocês saíssem daqui preparados para instruir, eu não gosto dessa palavra, instruir a testemunha ou a parte, que fica parecendo que você vai ensinar ela a mentir, né? Não é o caso. Para você preparar para a audiência a parte, a testemunha, porque você não quer que eles fiquem estressados, ansiosos, que aquilo prejudique com que eles tragam o que eles sabem para o processo,
certo? Então, inclusive a sua própria preparação era o nosso objetivo nessa aula, para você saber o que você tem que ler, que você tem que elaborar as perguntas antes, que você tem ali que já preparar a justificativa dessas perguntas, ou seja, esse ponto é controverso por esse motivo e merece resposta à minha pergunta. Enfim, então esses eram os pontos essenciais. Eu estou muito feliz de estar dividindo esse tempo com vocês, de ver vocês assim bem de pertinho, de acompanhar, de dar a mão, né, para você e para sua advocacia prática. Se vocês tiverem dúvidas, estou lá nas redes sociais, à disposição de vocês, para me achar lá no Instagram é Renata Caciquinho, como meu sobrenome, tem também no nosso material escrito. E o meu e-mail também fica sempre à disposição. Pessoal, é um prazer estar com vocês a cada momento que eu estou aqui e a gente vai se encontrar mais, eu tenho certeza. Um abraço, boa sorte, que a sua advocacia tenha muito sucesso, que você se sinta seguro a partir das nossas aulas para caminhar com as suas próprias pernas. Mas nós estaremos aqui com diversas dicas para que você continue crescendo, ok? Muito obrigada, em meu nome, em nome da Escola Superior Universitária, a ESO. Tchau, tchau. A gente se fala nas próximas aulas.